Irmãos, eu vou falar para os irmãos e me coloco nisso, tá? Me coloco nisso. Como a gente precisa aprender. Esse relato bíblico me constrange. Essa venda era algo organizado. Os irmãos tinham as suas propriedades e conforme ia surgindo as necessidades dos irmãos, eles iam vendendo, pegando o dinheiro da venda, entregando aos apóstolos, que eram a liderança da igreja, para que eles repartissem igualmente para os irmãos que necessitavam. Isso, irmãos, nos mostra como estamos tão longe do que era a igreja no seu início. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma aula, né, da revista de adultos, né? Revista essa comentada pelo pastor José Gonçalves, A Igreja em Jerusalém. A lição de hoje é a lição de número 5, uma igreja cheia de amor. Como eu sempre digo, essa aula é para ajudar, né, aos professores de escola bíblica dominical a darem um norte aos professores, né, de escola bíblica dominical a prepararem as suas lições, a ajudar, auxiliar, né, e a você que é aluno, que ainda não é professor, a entender melhor a lição. Hoje eu vou estar fazendo um pouco diferente dos outros dias, porque hoje eu vou estar lendo um pouco mais a revista. Então seria importante, caso você tenha e caso você possa, lógico, estar com a sua revista em mãos e com sua Bíblia também. Mas se não for possível, só de você assistir já vai ser bênção. E eu venho te pedir, por gentileza, que você possa curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal, tá bom? Vamos a mais uma aula. Que Deus abençoe a todos. Então, meus irmãos, vamos a mais uma aula. Estou aqui com minha revista na mão. Quando eu abaixar assim a cabeça, é porque eu posso estar lendo ela, ou a minha Bíblia, que está aqui do lado. Então, como eu tinha dito, hoje nós vamos estudar a lição de número 5, uma igreja cheia de amor. Mais uma característica, né, que a gente vê aí da igreja de Jerusalém, característica que nós precisamos ter, né, como modelo para nós. Passando aqui, nós vamos para o nosso texto áureo. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Atos 4, versículo 32. A nossa verdade prática diz: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Então, meus irmãos, nós vamos fazer agora, a nossa leitura bíblica em classe. Leitura essa que dá base para esta lição. Como eu disse anteriormente, hoje eu vou estar lendo um pouco mais da revista, né? Hoje eu vou estar lendo um pouco mais algumas coisas da revista. Então é importante você estar com sua Bíblia, você estar com sua revista também, né? Mas se você não tiver com a revista, estando com sua Bíblia, já vai ajudar bastante. Então a leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 4, do versículo 32 ao 37, que diz assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que está traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então aqui nós temos a nossa
leitura bíblica em classe. É importante, como a gente sempre faz, contextualizar essa leitura bíblica em classe. A igreja, em Atos 2, foi revestida de poder. No dia glorioso de Pentecostes, Pedro prega, né, ali o seu primeiro sermão registrado em Atos dos Apóstolos, né, naquele dia de Pentecostes. Quase 3.000 almas se convertem a Cristo. Seguido a esse evento, eles vão à hora nona, que é às 3 horas da tarde, Pedro e João, né, no templo para orar. Ali aquele coxo, né, com mais de 40 anos, sofrendo daquele mal, porque ele nasceu com esse problema, foi curado através de Pedro e João. O Espírito Santo fez aquele mover, Jesus curou aquele homem se agarrou a eles, entrou no templo, todos pasmaram, né, com a situação. Pedro aproveitou a oportunidade para pregar sobre Jesus, testemunhar sobre Jesus, dizer que aquele milagre não foi nem ele nem João que fizeram, mas foi Jesus, e aquilo ali abriu uma porta, abriu um espaço, uma oportunidade para que a mensagem do evangelho fosse pregada. Seguido a isso, os saduceus se indignaram com a mensagem deles, porque a mensagem deles era sobre a ressurreição de Jesus, eles proclamavam a ressurreição em Cristo, e os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. Então, a mensagem de Pedro, como a gente viu na lição anterior, ela desmoraliza o que os saduceus pensavam. Então, aquilo revoltou eles. Eles vão prender Pedro e João. No dia seguinte, vai mandar trazê-los no sinédrio para poder indagá-los, interrogá-los. Eles, com toda a ousadia, não recuaram, continuaram reafirmando a fé deles, continuaram reafirmando a ressurreição de Jesus. Então, os saduceus ameaçaram eles, né? Foi toda uma tentativa para tentar frear, né, a pregação do evangelho por esses apóstolos, né? De tentar abafar o milagre que Jesus tinha operado através deles dois na vida daquele coxo. E isso não deu certo. Seguido a isso, eles liberam, né, Pedro e João. Pedro e João procuram os irmãos, relata tudo isso que aconteceu, a perseguição, que eles foram jogados no cárcere, né? Eles relatam toda a ameaça do sinédrio, e ali os irmãos levantam um clamor, oram, pedem a Deus, pedem ao Senhor para que olhem para eles, que contemplasse aquela dificuldade que eles estavam vivendo, que eles estavam vivenciando ali, que era uma proibição, uma ameaça que eles estavam vivendo por pregarem o nome de Jesus, por pregarem a ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. E ali eles vão orar. E seguido a essa reunião de oração, podemos dizer assim, aonde o mover do Espírito Santo de Deus foi notório, porque em Atos 4, vou pegar minha Bíblia aqui, em Atos 4, no versículo 31, diz: E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e, com toda a coragem, saíram anunciando a palavra de Deus. A tradução que eu tenho aqui é King James atualizada, que eu estou fazendo uso aqui. Então, teve aquele mover do Espírito por conta da união, da unidade, do mesmo propósito em oração. A gente vê o poder da oração da igreja quando ela está unida no mesmo propósito. O Espírito Santo, ele derrama poder, ele age, ele opera no meio do seu povo. Então, seguido a isso, a esse evento, a gente entra na leitura dessa lição de número 5 que a gente está estudando hoje. Então, esse é o contexto, né, irmãos? Esse é o contexto dessa leitura bíblica em classe que a gente fez para podermos entender, né, melhor a lição. Então, dando continuidade, pontos importantes a serem abordados dessa lição, desse texto. A relação
de Atos 4, 32 ao 35, com Atos 2, 44 e 47. Esses dois textos de Atos têm uma relação forte entre eles. Vamos ver aqui, ó. Lembrando que eu estou com a tradução King James atualizada. O capítulo 2 de Atos, versículo 44 ao 47, diz assim: Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Ou seja, enquanto eles cuidavam um dos outros, supriam as necessidades um dos outros, compartilhavam tudo que tinham um com os outros, a igreja ia só crescendo. Aí agora a gente vê Atos 4, faz parte da leitura bíblica dessa lição, o versículo 32 ao 35. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor. E maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Então, olha o paralelo interessante. Em Atos 2, a partir do versículo 44, diz que todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Em Atos 4:33 diz que, e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Olha só que semelhança. Com grande poder, os apóstolos, continuando ainda o versículo 32. Ninguém considerava exclusivamente seus bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Agora, olha Atos 45. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Então, veja, irmãos, o paralelo que tem entre esses dois textos. Porque está falando da mesma igreja, que mesmo crescendo, essa essência do compartilhar, do amor ao próximo, era mantido, fortalecido, ainda crescia. Então, a gente vê o paralelo desses dois textos, a gente vê que a igreja tinha comunhão e unidade. Ou seja, caminhavam com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento. Isso é estar em comunhão. Dividiam os seus bens, como a gente acabou de ver aqui, esse paralelo entre o versículo 32 do capítulo 4 de Atos e o versículo 45 do capítulo 2 de Atos. Eles vendiam os seus bens e partilhavam uns com os outros. Agora, olha que interessante. Unidade espiritual resulta em poder espiritual. Existia uma unidade espiritual entre os irmãos. E qual é o resultado dessa unidade espiritual? Poder espiritual. Poder para quê? Para testemunhar de Jesus, como está no versículo 33. Olha o que fala o versículo 33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor. Ou seja, grande poder. Poder de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá esse poder. E esse poder
é gerado também por essa conduta. O Espírito Santo derrama esse poder também como resultado da conduta deles, de terem essa unidade uns com os outros, essa unidade espiritual. Olha o que diz o tópico 1 e subtópico 3 da lição. Tópico 1, subtópico 3, a vida interior. A expressão era um coração e a alma. Mostra a igreja em sua essência, revelando sua união interna. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja. Atos 1:8. Para a tarefa do evangelismo. Irmãos, me perdoem aí os barulhos externos, fogos, mas não tem jeito. Então, a gente vê que o coração e a alma um do outro era o mesmo propósito. Era uma união espiritual que eles tinham. E isso gerava o quê? Poder. Poder do alto para poder continuar pregando, evangelizando e ganhando almas para o nosso Senhor Jesus, alma para o reino de Deus. Então, continuando aqui, um outro ponto importante é uma igreja que cresce. Uma igreja que cresce. Olha o que diz o tópico 1 da lição. Tópico 1, subtópico também 1, o crescimento da igreja cristã. Nesse ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam. Versículo 32. Essa expressão pode ser entendida como o sentido de um grande número ou assembleia. A igreja que havia começado com 120 discípulos, agora é uma grande multidão. Então, repare que essa expressão grande multidão aqui, nesse versículo 32 de Atos 4, e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e maneira de pensar, é por conta do número da igreja que cresceu. O número da igreja estava crescendo, como está aqui no versículo 32, que eu acabei de ler. Lá em Atos, no dia de Pentecoste, tinha 120. Agora, aqui em Atos 4, Lucas usa esse termo multidão que nos mostra o crescimento da igreja. E quer ver como que a gente consegue, biblicamente, ver esse crescimento da igreja? No capítulo 2, versículo 41 de Atos, ali quando Pedro estava pregando o seu primeiro sermão ali, no dia de Pentecostes, diz assim: assim todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia ajuntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Atos 2, 41. Isso aqui foi na pregação, o primeiro sermão de Pedro, registrado em Atos dos Apóstolos ali no dia de Pentecostes, naquele dia daquele evento glorioso de Pentecostes. Quase 3.000 almas. Agora olha o capítulo 4, versículo 4. Entretanto, muitos do que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo de 5.000. Em Atos 2,41, quase 3.000 almas. Em Atos 4, quase 5.000 também, número próximo de 5.000. Então, nós estamos falando aí, irmãos, de aproximadamente 8.000 crentes. 8.000 novos crentes. A igreja, no seu início inaugural da era da igreja, que foi ali em Pentecostes, tinha ali 120. Aqui a gente já tem uma noção de quanto a igreja mais ou menos tinha e desse poder dado do alto pelo Espírito Santo, né, vindo do Espírito Santo, para o crescimento da igreja. Então, uma igreja que cresce. Por quê? Uma igreja que prega Jesus crucificado e ressuscitado, ressurreto, que é revestida de poder, que tem ousadia e que se tratam bem, que tem amor um com os outros, irmãos, a igreja cresce. Então, olha que modelo maravilhoso nós temos da igreja de Jerusalém, que, como nós vimos na aula passada, não era uma igreja perfeita, tinha os seus problemas, mas é uma igreja modelo para nós. É uma igreja modelo.
Então, continuando aqui, um outro ponto importante é favor imerecido. Olha o tópico 2 da lição, subtópico também 2. A graça como favor imerecido. Há ainda um outro aspecto da graça de Deus revelada neste texto. Em todos eles havia abundante graça. Atos 4:33. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Irmãos, quando a gente fala de favor imerecido, que é a graça, graça como favor imerecido, que é uma das definições, né, a mais comum aí para se referir à graça, a graça de Deus por nós, é essa: favor imerecido. Nós não merecíamos, mas nós recebemos esse favor. Nada em nós ou nada que façamos nos torna dignos de sermos salvos por nós mesmos, se não fosse a intervenção de Deus com a sua eterna e maravilhosa graça. Porque o nosso Deus, ele é rico em misericórdia e ele é eterno em graça. Então, irmãos, olha que interessante. A graça é um presente dado por Deus a nós. Graça não é dívida, mas é quitação da dívida. A graça, irmãos, é um presente que Deus nos deu sem merecermos. Por isso que é favor imerecido. Favor imerecido, perdão. Foi um bem dado por Deus a nós, através de quem? Do seu Filho, Jesus. Bem esse, favor esse, que jamais poderíamos pagar. Jamais. Olha o que diz Efésios 2:8. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Efésios 2, capítulo 8. Efésios 2, capítulo 8 diz assim. Capítulo 2, versículo 8. Efésios 2:8. Portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça, irmãos, é de Deus para nós. É um favor que nós não merecemos. O seu filho Jesus morreu na cruz para nos salvar. Existia um abismo entre Deus e os homens chamado pecado. E através da morte e da ressurreição de Jesus, porque é na ressurreição que tudo é consumado. Então, através da morte e da ressurreição de Jesus, a dívida foi quitada. A dívida que era nossa, Jesus pagou. E Jesus pagou e nós nunca poderíamos pagar. Homem nenhum conseguiria pagar essa dívida. Jesus pagou em nosso lugar. Uma vez que ele paga, não existe mais dívida. Então, nós não somos devedores mais. Porque se Jesus tivesse morrido por nós para que nós continuássemos devendo, não teria sentido. Mas ele morreu e ressuscitou para que nós nos tornássemos justos diante de Deus. Logo, o nosso serviço na igreja, o nosso trabalho na igreja, ele é um trabalho, além de voluntário, ele é um trabalho que nós fazemos por amor a Deus, por gratidão, por esse favor imerecido. Amor e gratidão. Além de ser algo voluntário, que a gente faz por vontade própria, por amor, por entender o que Jesus fez por nós. Então, tudo que fazemos na igreja não é a fim de pagar esse favor que Deus nos fez, porque homem nenhum conseguiria pagar, mas sim por gratidão, por amor a Deus. Então,
Nós não temos mais dívida porque se a dívida ainda estivesse em nós, nós não seríamos salvos porque continuaríamos devendo. Jesus pagou em nosso lugar justamente porque nós não temos condições de pagar. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. Somos justos diante de Deus. Não existe mais dívida nossa. Foi quitado, irmãos. Jesus pagou em nosso lugar. Então, isso é graça. Então, quando nós somos salvos pela graça, nós entendemos o que é a graça de Deus, entendemos que nós não merecíamos salvação, que nós não merecíamos nada, mas por amor, ele enviou o filho dele para pagar no nosso lugar. Quando a gente entende isso, que um inocente pagou a dívida que era nossa, que é Jesus. Foi Jesus quem pagou, Jesus é esse inocente. Quando a gente entende isso, irmãos, a gente passa a ser misericordioso com nossos irmãos, porque a gente entende que não é melhor do que ninguém. A gente entende que somos iguais. Entendemos que somos iguais. E uma igreja que entende o que é a graça de Deus, ela tem misericórdia com o seu irmão. E detalhe, ela quer que a graça que a alcançou alcance a seus irmãos também. Esse é o sentimento que uma igreja deve ter. Então, continuando aqui, compartilhavam os bens. Compartilhavam os bens. Olha o que diz o tópico 3, subtópico 2. Tópico 3 da lição, subtópico 2. Propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a Igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo o que tinham. Isto pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à Igreja de Jerusalém e, em vez de vender sua casa, a pôs a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração, onde a igreja se reunia. Atos 12, 12. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias. Contudo, o princípio que a governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. Irmãos, isso aqui era algo muito marcante na igreja de Jerusalém, porque eles vendiam o que eles tinham. Irmãos, eu vou falar para os irmãos e me coloco nisso, tá? Me coloco nisso. Como a gente precisa aprender. Como a gente precisa aprender. Esse relato bíblico me constrange. Os irmãos em Jerusalém não tinha necessidade entre eles, porque os irmãos vendiam o que tinham para suprir. E o interessante é que essa venda era algo organizado, não era todo mundo vendendo de uma vez, de qualquer jeito, e indo lá e jogando dinheiro na igreja, não. Os irmãos tinham as suas propriedades e conforme ia surgindo as necessidades dos irmãos, eles iam vendendo, pegando o dinheiro da venda e depositando aos pés dos apóstolos, ou seja, entregando aos apóstolos, que era uma liderança da igreja, para que eles repartissem igualmente para os irmãos que necessitavam. Isso, irmãos, nos mostra como estamos tão longe do que era a igreja no seu início. Claro que eu não estou generalizando, mas, irmãos, sei que não é a realidade de todas as igrejas, jamais, não posso afirmar isso. Mas muitas igrejas, irmãos, têm estado longe do que a igreja era no seu início. E sabe o que eu fico impressionado? Que os irmãos vendiam as suas propriedades conforme iam vendo, né, a necessidade dos irmãos. Sabe, irmãos? Quando a gente tem um encontro com Jesus,
quando a gente tem o contato com o Evangelho, quando a gente é abraçado por essa graça de Deus na nossa vida, a gente descobre que bem materiais não é nada. O que Deus nos dá é para ajudar os irmãos que precisam. Continuando aqui, a igreja em Jerusalém tinha como essência cuidar das pessoas. Os irmãos lembram lá de Lucas 10, do versículo 27 ao 35, do versículo 25 ao 37, perdão? A passagem lá do samaritano, a parábola do samaritano. Os irmãos vão lembrar. Atos 6, irmãos. A instituição aqui dos diáconos, ó. Para que os diáconos foram instituídos? Foram homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para o diaconato, o serviço do diaconato na igreja, para cuidar dos pobres, irmãos, dos doentes, dos necessitados da igreja. Então, a igreja tem como essência, desde o seu início, isso. Irmãos, a igreja primitiva, ela cuidava de pessoas. Essa ideia de hospitais começou com a igreja primitiva, irmãos. Veja bem, eu não estou dizendo a medicina. A medicina ela é milenar, tá? Não estou falando de medicina. A medicina ela é milenar. E também é verdade que outros povos, antes até do cristianismo, já cuidavam de pessoas doentes e tudo mais. Mas essa ideia de cuidar de pessoas, de ter um lugar próprio para cuidar de pessoas, essa ideia de hospitais, começou a ficar mais forte, mais latente com a igreja. Principalmente pessoas que tinham doenças contagiosas desprezadas pelo império. Os crentes que cuidavam, irmãos. Até a pessoa ser curada ou até Deus levar a pessoa. Era evangelização e ação. Tinha evangelização e tinha obra social. Então a igreja, desde o seu início, ela está acostumada a cuidar de quem está doente, a suprir a necessidade dos irmãos. Como está aqui, meus irmãos, em João 13:35. Através deste testemunho, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Se tiverdes amor uns pelos outros, algumas traduções vai dizer se amardes uns aos outros. O amor aqui, irmãos, é o amor agape. O que é o amor agape? O amor agape não é um mero sentimento, mas é uma atitude. É o amor que Jesus nos ensinou. O amor agape tem a ver com ser misericordioso, a cuidar de pessoas. O amor agape é o amor que tem a ver com ação, ser amável, ter uma atitude amável, misericordiosa com as pessoas. Porque se a gente tratar o amor apenas como sentimento, a gente reduz. E o amor agape, ele é um amor que tem a ver com atitude, com aquilo que eu faço. Com aquilo que eu faço. Exemplo, às vezes nós somos usados para ajudar alguém que a gente às vezes nem conhece. Um irmão que a gente não sabe quem é, uma outra pessoa que a gente não sabe quem é, mas por amor. Isso, irmãos, é a atitude cristã de um cristão. É isso, meus irmãos, que faz uma igreja crescer. E a conclusão, que hoje eu estou lendo aqui a da revista, diz: chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com suas posses, se prontificava a dar do que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e ser auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no entendimento da necessidade do próximo.
Então, irmãos, que nós venhamos guardar esses ensinamentos no nosso coração e sempre ajudarmos ao próximo, ter misericórdia, ter amor pelo nosso irmão. E não só no sentido de ajudar, mas ser misericordioso na hora de perdoar. Na hora de perdoar. Porque nós também erramos. E nós precisamos perdoar. Nós precisamos ter misericórdia pelos nossos irmãos. Então, que Deus abençoe a sua vida e muito obrigado por estar aqui até agora. Fique na paz do Senhor.